Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou resolver as atividades de matemática para o 7º ano do ensino fundamental. Eu vou resolver as atividades do volume 1 do plano de estudos tutorados da primeira semana. Esse material está disponível lá no site Estude em Casa do governo de Minas Gerais. Então vamos comigo. Vamos então começar a resolver as atividades para o 7º ano do ensino fundamental. Vamos fazer as atividades da primeira semana. Aqui no início do plano de estudo tem algumas orientações para pais, responsáveis e também para os alunos. Vale a pena você dar uma olhada. O tema da primeira semana é números inteiros, objeto de conhecimento, números inteiros. Tá bom? Nós vamos falar sobre isso. E as atividades começam aqui. Segue algumas sugestões de links de vídeos sobre esse tema, números inteiros. Se você salvou essa apostila no seu celular ou no seu computador, quando você para o mouse, o cursor do mouse em cima desses links, eles vão te levar para vídeos que falam sobre esse assunto, sobre números inteiros, sobre as operações com os números inteiros. Lembrando aí que os números inteiros são os números positivos e os negativos, né? Até o 6º ano você conhecia os números naturais. De 0 em diante, os números que a gente conta. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Os números inteiros, a gente tem os números naturais e tem a parte negativa. Então temos ali menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Então esses vídeos, se você parar, como eu já disse, o cursor do mouse em cima desses links, você vai poder assistir alguns vídeos sobre esse assunto e isso vai enriquecer muito o seu aprendizado, tá? Não dispensa a essa parte. Assista a esses vídeos para você lembrar e se familiarizar mais sobre esse assunto. Aí aparece um personagem aqui falando, ó. Agora que lembramos as noções básicas de adição e subtração, envolvendo números inteiros, vamos colocar em prática. E a situação é essa. Maria quer comprar um fogão novo que custa R$350, mas ela tem um saldo de R$225 na conta bancária. Como era uma cliente especial, realizou a compra. Qual o valor do seu saldo após essa movimentação? Olha só, ela tinha, de acordo com o exercício aqui, de acordo com a situação, um saldo lá na conta de R$225, mas o fogão que ela queria comprar era de R$350, ou seja, ela tinha menos dinheiro do que a quantidade que ela precisava para comprar o fogão. Mas aí o banco ofereceu para ela ali uma possibilidade dela poder comprar, porque ela era uma cliente especial. Só que, obviamente, ela ficou devendo o banco, porque o banco não deu esse dinheiro de presente para ela. Mais para frente essa pergunta volta. Tá? Qual é o saldo bancário de Maria após essa movimentação? E aí a gente vai fazer as operações quando chegar nesse momento. Agora vamos às perguntas. Olha a letra A. O que significa ter um saldo de R$225 na conta bancária? Eu propus a seguinte resposta. Esse saldo significa que Maria pode gastar, utilizando o que está na conta bancária, até R$225. Então se ela tem R$225 lá no banco, ela pode gastar até essa quantia, correto? Se ela gastar R$225, o saldo dela vai ficar zero, porque ela vai gastar tudo. Se ela gastar um pouco menos, ainda vai sobrar um saldo. Mas até esse valor, ela pode gastar. A segunda pergunta é essa aqui. O fogão, letra B, o fogão custa mais ou menos da quantia que Maria tem na sua conta bancária? E a resposta é essa aqui, o fogão custa mais do que Maria tem na conta bancária. Ela tem de saldo na conta bancária R$225 e o fogão custa R$350. Então ela precisaria de um pouco mais de dinheiro para poder comprar esse fogão. A letra C ela já está mais relacionada aos números inteiros de forma geral, não só sobre essa situação aqui do fogão e do saldo bancário não. A pergunta é essa, quando utilizamos a adição de números inteiros? Essa é uma pergunta específica. Em que situação que a gente pode usar essa operação de adição de números inteiros? Olha, eu propus essa resposta. A gente utiliza essa operação quando a gente quer juntar, quando a gente quer somar ou reunir quantidades, sejam essas quantidades positivas ou negativas. Por quê? Porque os números inteiros entram também quantidades, entram valores negativos, não é? Por exemplo, se eu tenho uma determinada quantia de dinheiro
e eu recebo uma nova quantia de dinheiro, eu quero saber o total de dinheiro que eu passo a ter depois de receber essa nova quantia, eu estou fazendo que operação? Vou precisar fazer que operação? Operação de adição. Vou somar dois números inteiros, mas são dois números inteiros positivos. Agora, pode ser que eu tenha que somar também dois números inteiros negativos. Vamos imaginar a situação de uma conta bancária que o saldo já está negativo. Então, a pessoa está devendo R$10 lá para o banco. E aí, ela faz uma nova dívida, ela faz um novo gasto de R$70. E aí a gente quer saber qual vai ser o novo saldo dessa conta bancária, dessa pessoa nessa conta bancária. O que a gente tem que fazer nesse caso? A gente vai precisar somar duas quantidades de dinheiro, só que são quantidades negativas. Isso, em números inteiros, são representados por dois números negativos. A letra D também é uma pergunta específica. Olha só, quando utilizamos a subtração de números inteiros? Eu proponho a seguinte resposta. A gente utiliza a operação de subtração quando queremos, por exemplo, calcular a diferença entre quantidades positivas ou negativas. Por exemplo, quantidades relacionadas a dinheiro. Vamos imaginar que eu tenho uma certa quantia e uma outra pessoa tem uma quantia diferente da que eu tenho. Se eu quero saber quanto essa pessoa tem a mais em relação à quantia que eu tenho, ou quanto eu tenho a mais em relação à quantia que essa pessoa tem, eu tenho que calcular uma diferença. E essa diferença ela é calculada por meio da operação de subtração. Temperatura também. Vamos imaginar, durante o dia, ao amanhecer do dia, a temperatura registrada nos termômetros era de determinado valor. No final do dia, essa temperatura mudou. Se a gente quiser saber qual foi a variação de temperatura, a gente precisa calcular uma subtração. Tá? E aí a gente descobre a diferença entre essas duas temperaturas. Massa corpórea, por exemplo, se eu tinha uma determinada massa, a gente chama de peso, né? Se eu pesava tantos quilogramas, e aí com essa quarentena, a gente ficando em casa, eu vou engordar, vou ganhar alguns quilos. Se eu quiser saber quantos quilos eu ganhei, eu pego o novo peso, a nova massa corporal que eu tenho, e faço menos a massa corporal, a massa corpórea que eu tinha antes. Calculando essa diferença aí, eu estou descobrindo quantos quilos eu engordei. Para isso eu realizei uma operação de subtração. Distâncias também. Vamos imaginar que eu moro a uma certa distância da escola e o meu amigo mora a uma outra distância. Se eu quero saber quem mora mais longe ou mora mais perto da escola, eu posso fazer a distância de uma pessoa até a escola menos a distância da outra pessoa até a escola. Na letra E, nós temos quais palavras podemos relacionar com adição e subtração de números inteiros. Eu diria o seguinte, que em relação à adição, a gente pode usar essas palavras. Juntar, mas são só exemplos, tá? Juntar, somar, aumentar, acrescentar, reunir, inclusive quantidades negativas. Lembra lá do saldo negativo da conta bancária? Esse saldo pode ficar cada vez mais negativo se eu adiciono valores negativos, ou seja, se eu gasto mais. Mas sempre que eu estou fazendo uma adição, eu estou juntando, somando, aumentando, acrescentando quantidades. E a subtração, eu diria que a palavra principal é essa palavra aqui, diferença. Quando eu quero saber se um valor é maior do que o outro, eu preciso calcular a diferença. E eu calculo isso por meio da operação de subtração. Mas a palavra variação também é uma palavra interessante. Lembra lá no contexto das temperaturas? Se eu quiser saber a variação de temperatura durante o dia, eu vou pegar a maior temperatura e vou fazer a subtração em relação à menor temperatura, vou calcular a diferença por meio da subtração. Diminuir também é uma palavra interessante, inclusive quantidades negativas. Mas, gente, isso aqui são só exemplos, é só para você ter uma ideia de palavras e de situações que estão associados às operações de adição e subtração de números inteiros, tá bom? A letra F faz uma pergunta. O saldo de Maria na conta corrente será positivo ou negativo? Olha, a gente já tem essa informação, que o saldo dela antes da compra era de R$225 e o fogão custou a mais e ela comprou. Então, eu ainda não fiz o cálculo, mas a gente já falou isso várias vezes aqui. Com certeza, o saldo dela depois dessa compra vai ser um saldo negativo. Vou escrever aqui, ó, vai ser bem negativo e isso não é legal para ela. A letra G, a pergunta é a seguinte, conta corrente e conta bancária é a mesma coisa? Vamos dizer que não. Por quê?
Porque a conta corrente é um tipo de conta bancária, ou seja, os bancos eles oferecem alguns tipos de conta. Um dos tipos de conta que o banco oferece é a conta corrente, mas existem outras modalidades de conta. Aqui eu estou citando só 3 modalidades, mas existem ainda outras. Tem a conta poupança, tem a conta salário. A conta poupança é uma conta muito popular no nosso país. Muita gente guarda um dinheirinho lá no banco e aí todo mês aquele dinheiro ele rende um pouquinho. Existem outras contas que você também pode fazer isso para guardar o seu dinheiro, mas eu não vou falar nesse vídeo não. Mas a conta poupança é uma conta muito popular no nosso país. Existe também a conta salário, que é uma conta em que, vamos imaginar, uma pessoa trabalha numa determinada empresa e todo mês ela recebe o salário. Em vez dela receber o salário, o dinheiro na mão dela, o pagamento dela, esse dinheiro é depositado nessa conta salário. É um outro tipo de conta que os bancos oferecem. E existe também o tipo de conta de pagamento. Por exemplo, quando você faz uma compra na internet, existem alguns meios de pagamento, alguns serviços de pagamento. E esses serviços de pagamento eles são administrados por bancos. E para você utilizar esses serviços, você precisa criar uma conta de pagamento. Muito bem, a letra H finalmente pergunta aí, como eu disse para você no início, essa pergunta ia voltar, qual será o saldo de Maria na conta corrente depois da compra? Olha, a gente vai precisar fazer uma continha aqui. Ela tinha 225 e ela comprou o fogão que custava R$350. Eu preciso calcular a diferença. Como é valor inteiro, né? Não precisa colocar vírgula 00, tá? Vou calcular a diferença aqui. Deixa eu escrever mais pertinho aqui, fica melhor. 350 menos 225. Vamos fazer essa subtração? Aqui, esse 0, ele vira 10, não é verdade? Não sei se você ainda usa, se no 7º ano você ainda usa esse mecanismo. Mas quando esse 0 virou 10, o 5 virou 4, né? 10 menos 5 dá 5, 4 menos 2 dá 2 e 3 menos 2 dá 1. Mas lembra que esse 125, vamos escrever R$125. Esse 125 foi o valor que ela ficou devendo para o banco. Então, o saldo dela, se ela tirar lá um extrato, que é o que mostra o tanto de dinheiro que ela tem lá no banco, vai aparecer um sinal negativo na frente. Por quê? Ela está devendo o banco. Então, o saldo dela agora é um saldo negativo. Muito bem, assim a gente termina as atividades de matemática para o 7º ano da semana 1. Na semana que vem eu vou divulgar um novo vídeo com as atividades da semana 2. Mas agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Registre aí nos comentários. Se você tiver alguma observação ou quiser esclarecer alguma dúvida, também faça o seu registro nos comentários. Eu vou fazer o possível para responder o mais rápido que eu puder, tá bom? Quero te lembrar também que na descrição desse vídeo tem links para você me achar nas redes sociais, também acessar o meu site e se inscrever no meu canal lá no Telegram. Agora eu fico por aqui, mas eu deixo com você o meu abraço, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!